Meu nome é Rosana do Valle. Eu sou psicóloga, tenho 56 anos. Eu vim de uma família de 4 irmãos, comigo 5. A minha infância foi uma infância humilde e dificuldades na minha casa, e havia muitas brigas entre os meus pais. Eles não se entendiam e era um lar assim com muitas perturbações. Desde muito nova, na minha adolescência, eu já havia decidido fazer um curso de psicologia, porque eu queria saber o que havia por detrás das palavras que as pessoas diziam. Era uma pessoa já assim, que trazia uma certa depressão dentro de mim, e eu não entendia aquilo. E nem a faculdade onde eu fiz, eu consegui encontrar a resposta. Então eu estudava, me dedicava, mas havia um vazio interior. Eu me formei em psicologia. Um fato muito marcante na minha vida foi a morte da minha família. Porque num acidente de automóvel morreu minha mãe, meu irmão, morreu a minha cunhada, a esposa do meu irmão, o filho dele de 8 anos naquela época, e desse acidente sobreviveu a minha sobrinha. Naquele momento me marcou muito, porque eu não posso dizer assim que eu não chorei primeiro, foi um gemido na alma, foi uma dor muito profunda. Então aí realmente, se eu já trazia esse vazio, naquele momento acabou. É como se o mundo tivesse acabado. É muito difícil você ver uma pessoa da sua família que morre, que abaixa um caixão, e você vê 4 caixões baixando a cova. Eu acreditava em Deus, mas eu nunca me preocupei antes disso de realmente buscar Deus, a existência real e verdadeira de Deus. Mas com isso, com esse fato, então, surgiu todo esse questionamento existencial e eu passei à busca de Deus. Eu queria saber, quando eu morresse, para onde ia a minha alma. Eu fui em vários lugares, igrejas, né? Procurei centro espírita, porque na ciência, na psicologia, eu não encontrava a resposta. Li muitos livros, né, que falavam da vida após a morte. Inclusive, um desses livros, no Espiritismo, dizia que quando as pessoas morrem, né, e vêm naves espaciais e buscam, resgatam essas pessoas e levam. Eu até acreditava nisso. Até que um dia eu questionei uma mensagem que falava assim, que era minha mãe. E eu li aquela mensagem e falei assim, não, essa aqui, minha mãe não falaria dessa forma, né? Então, eu questionei, eu falei assim, eu não vou mais. Chorava tanto, eu chorava quando não tinha ninguém perto da minha casa, né? Mas eu era a própria tristeza. Eu caí no chão, assim, de tanto chorar. Eu falei, não vale a pena viver, eu quero morrer, eu quero morrer. E naquele dia o rádio estava ligado. E um pastor, naquele momento, falava sobre a morte. E aquelas palavras me fizeram levantar. Eu levantei do chão, eu sentei no sofá, e ali eu comecei a pensar, né? E houve, assim, um certo consolo naquele momento. E eu pensei, eu preciso ir na Igreja Universal. Comecei a participar das reuniões. Eu tinha dias que eu ia 2 vezes por dia à igreja, eu participava da reunião de manhã, da reunião à tarde. E mesmo assim, aí eu comecei a ouvir a palavra, né? E eu lembro que o bispo falava assim, de Abraão. Eu nunca tinha ouvido falar de Abraão, mas ele falava assim, Abraão fez uma aliança com Deus. E que a gente deveria de seguir o exemplo e fazer aliança com Deus. E eu falei assim, olha, eu não conheço Abraão, mas eu vou fazer essa aliança com Deus, porque tudo que me interessa é encontrar Deus. E eu ouvi sobre o novo nascimento. Eu falei assim, não, eu quero nascer de novo.
Eu quero conhecer Jesus. É tudo que eu quero. Porque não vale a pena viver essa vida. Então, quando eu fiz aliança com Deus, já houve um resultado, já houve os primeiros sinais. Eu cheguei na minha casa naquele dia, eu peguei uma caixa e peguei todos os meus livros que eu tinha de estudos, da psicologia e todos os livros de autoajuda, de espíritas, espiritualistas e tudo que representava aqueles ensinamentos que não trouxeram nada para mim. E eu juntei tudo aquilo e joguei no lixo. Agora eu comprei uma Bíblia sagrada, porque eu não tinha Bíblia na minha casa. Eu falei assim, agora o único livro que eu vou ficar na minha vida vai ser a Bíblia. Eu quero conhecer a palavra de Deus que eu não conheço. E aí eu comecei a entender o que era o Espírito Santo, né? Quem era o Espírito Santo? Eu tenho que ter o selo do Espírito Santo, que era pregado. E eu desejei muito o selo do Espírito Santo e fui batizada com o Espírito Santo. Deus me encheu, Ele me deu vida e uma alegria muito grande por ter conhecido Jesus. A paz dentro de mim. Eu fui envolvida pelo amor de Deus naquele momento. Então, eu conheci Jesus. Eu posso dizer que eu bebi da fonte. Eu era uma lâmpada apagada. E como se fosse assim um gerador que veio com uma luz muito forte dentro de mim, que me acendeu e que me deu a vida, me deu o fôlego da vida. A felicidade era muito grande, eu saí de lá da reunião radiante. Eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. E eu passava para as pessoas que Jesus existe e que Ele está vivo e que Ele vive dentro de mim e que Jesus quer viver através das pessoas, de cada um de nós. Em nenhum momento mais eu fiquei triste, sozinha, desamparada. Eu ganhei a vida, o significado, o sentido, né? Então hoje, se eu tinha aquela pergunta, de onde eu vim, para onde eu vou? Então eu já sei de onde eu vim. Eu nasci de Deus e eu vou voltar para Deus. Eu me casei, tive 2 filhas, todos estão, né, da minha família na presença de Deus, meu esposo, minhas filhas, né? Todos estão na presença de Deus. É uma paz muito grande. É muito grande, que o ambiente, assim, ele é muito tranquilo, muito, assim, é muito cheio da presença de Deus. Nós trabalhamos, enfim, prosperamos. O Espírito Santo, ele trouxe todas as respostas para mim. Não deixou nenhum vazio, nenhuma lacuna. O corpo fica, mas a alma é eterna. E o que é mais importante é buscar a vida eterna, junto com Deus. Porque a alma, ela foi criada por Deus, não pelo homem.